aí pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG, né? Vamos finalizar aqui a nossa tela de detalhes do livro e então começar a fazer a nossa integração com a base de dados, tá? Bom, na última aula eu criei o Book Details, né? E deixei aqui o nome do livro. O que eu posso estar fazendo aqui? Quando eu criei o Book Details, né, a ideia é que esse componentezinho aqui eu possa reaproveitá-lo, né? Então, se eu duplicar esse componente Book Details e colar aqui embaixo, né, e colocar agora, por exemplo, resumo do livro, né, vou pôr só resumo, ele vai criar um outro componente logo abaixo aqui, tá? E assim a gente consegue, né, ter vários cardzinhos aqui que a gente pode estar utilizando como detalhe. O que a gente pode fazer aqui também é alterar o ícone, né, para não ficar o mesmo. Eu vou usar um clipboard text, acho que vai ficar bacana. Pronto, e aí fica ali o resumo, tá? Antes da gente fazer a integração, se eu quiser vir aqui em Home, né, só para a gente poder ter um teste, ó, eu vou pegar aqui esse título e aqui na Details eu vou colocá-lo aqui, né, nesse Description. Esse Description é o conteúdo aqui do nome do livro. E esse outro aqui, de baixo, o Description de baixo, seria exatamente esse Description aqui, né, que é o resumo do livro. Vou trocar os dois pontos por igual aqui, né? Vamos ver o que houve aqui. Eu acho que alguma coisa aqui para frente. Ah, tá. Veio a vírgula junto. Então, olha só, gente, né? Ficou aqui nome do livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Resumo dele: Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios e tal. E aqui a gente tem, né, toda a parte aqui do livro já, o nome e o resumo dele. Para fechar essa tela, eu posso vir aqui na Home e copiar esse botão aqui de baixo, né, e trazer ele aqui para Details, onde agora, o que eu vou fazer? Esse botão aqui é o meu componente, né? Eu vou deixar aqui, por exemplo, um evento marcar como lido, né? E aí eu vou ter aqui uma função que vai ser uma handle finish. Essa função a gente vai criar ela depois. Eu vou só inicializar ela aqui. Handle finish. Onde eu vou verificar o seguinte, né? Na verdade eu nem preciso verificar, né? Eu posso apenas marcar como lido aqui e ele vai mover depois o status dele. Então deixa ela criada aqui e o botão foi, aqui apareceu marcar como lido, né? Esse botão a gente criou ele lá no começo, ele está aqui, ó. A gente pode passar outras propriedades para ele se a gente quiser, tá? Mas eu vou deixar ele aqui como amarelinho mesmo para ficar bem parecido com as outras telas. A única coisa que eu estou vendo aqui é que a gente está com esse botão muito próximo, né, das extremidades da página. Então eu poderia ter aqui, por exemplo, um padding, aqui, um px de 4. Né? Se eu coloquei esse px de 4 aqui, notem que eu ganhei espaço nas laterais, mas eu perdi na vertical. Então vou só deixar um padding normal aqui de 4, né? Eu posso pôr aqui tanto o px, eu vou pôr um py também para poder forçar ele a dar esse padding. Tá? Bom, aqui vamos pôr 8. Não, ele está descendo. Esse vstack aqui que a gente teria que tá dando uma ajustada nele, né? Para poder... Se bem que não tem problema ele ficar aqui embaixo. Mas olha só, vamos ver o tamanho desse aqui. Esse aqui tá com... é tudo estático ainda, né? Não, acho que vamos deixar assim mesmo, né?
Depois, se for o caso, a gente mexe. Mas aqui eu acho que tá bem visível, né? Tem um botão aqui bem chamativo. Então a gente tem aqui a nossa tela pronta. Agora, pessoal, que a gente já tem tudo isso pronto, o que vai acontecer? Eu vou fechar todos os componentes aqui, tá? E a gente foi fazendo de uma forma muito estática. Está na hora da gente resolver tudo isso, principalmente começando aqui pelo nosso usuário, né? A gente só vai deixar ele navegar para dentro do aplicativo quando tiver o usuário. E o que a gente vai utilizar para isso, né? Nós vamos utilizar o Firebase, né? O Firebase é da Google, é uma plataforma que ajuda no desenvolvimento tanto para mobile quanto para web. E aqui ele oferece uma base de dados extremamente rápida e em tempo real para a gente. Então aqui eu poderia, vocês vão fazer o cadastro de vocês aí no Firebase, né? E vão vir aqui para adicionar um novo projeto. Ele vai pedir o nome do projeto, eu vou criar aqui o MyBooks, tá? Esse é o nome que eu estou criando para o meu e vou continuar. Aqui vai perguntar se a gente deseja utilizar o Google Analytics, né? Ativar ele para o projeto. Vocês podem deixar marcado ou não, tanto faz. Eu vou só continuar aqui. Ele vai perguntar qual que é a conta, né? Vocês vão selecionar aqui Default Account for Firebase. Ele cria ali a propriedade para essa conta. E aí vocês podem criar o projeto de vocês, tá? Vamos aguardar aqui, ele não demora, tá, gente? É até rápido. Com o Firebase, a gente vai poder fazer a autenticação do usuário, né? Nós vamos ter esse usuário salvo aqui na base de dados. Olha só, seu novo projeto está pronto. Então vamos continuar aqui. Pronto, né? Comece adicionando o Firebase ao seu aplicativo. Como? Né? A gente tem aqui como adicionar para iOS, para Android. Vamos vir aqui em Android primeiro e eu posso registrar aqui o nome do pacote dele no Android. Eu vou chamar ele de MyBooks, tá? Espera aí. Tá. Pronto, agora ele aceitou. Né? Aqui a gente ainda pode dar um nome para ele. Eu vou dar o nome de MyBooks. Deixa eu ver o que mais, só para poder ver se a gente vai fazer alguma configuração. Acho que só isso mesmo. Aqui é opcional, tá? O certificado de assinatura. E agora, então, que a gente tem aqui o MyBooks, a gente pode estar criando ele. Deixa eu só trocar aqui. Vamos deixar do jeito que estava mesmo. Esse com.company aqui, né? Vamos colocar com.company.mybooks. E aqui MyBooks e vamos registrar o nosso web. Nesse momento ele vai pedir para a gente fazer o download aqui do Google Services JSON, né? E o que é esse Google Services JSON? A gente vai baixar esse arquivo e nós vamos colocá-lo na raiz do nosso projeto, tá? Então eu vou só puxar aqui para não ficar na frente de vocês e eu vou colocá-lo aqui dentro da raiz do projeto, né? O meu está lá no disco local C, na pasta do meu projeto. Pronto. Depois que eu baixei e coloquei ele lá, eu posso vir aqui em próximo. E agora a gente vai adicionar, né, o SDK do Firebase ao projeto. Então, como que a gente faz isso? Isso aqui, ó, ele tem um plugin, né, e o Expo ajuda muito a gente nisso agora, que a gente pode estar
instalando esse plugin para ele fazer automaticamente para a gente. Então eu vou abrir aqui o Firebase, tá? A gente pode vir aqui em começar. E aí agora eu vou minimizar aqui o meu projeto, tá? E vou abrir a documentação do Firebase, para que a gente possa instalar as dependências necessárias. Então aqui em rnfirebase.io a gente tem aqui o React Native Firebase e os pacotes que a gente precisa instalar. Eu vou utilizar o Yarn, tá? E agora é muito importante que a gente pare, né, o nosso projeto que ele está executando. É interessante que a gente encerre essa execução, Ctrl C, e eu vou fazer a instalação de todos os pacotes. O primeiro deles é o React Native Firebase App, tá? Aquele arquivo do Google eu já coloquei aqui, ó, né? Ele é só uma configuração, aqui tem todos os dados, né, daquele projeto meu lá, que eu criei. Então aqui eu estou instalando o React Native Firebase App. A gente tem também aqui a parte de autenticação, né? O que a gente vai estar utilizando para fazer a autenticação. Eu posso instalar React Native Firebase Auth. E por fim, né, o último que eu vou estar instalando aqui, não menos importante, né, é a nossa base de dados do Firebase. Então, qual que a gente vai estar utilizando, né? E eu vou vir aqui em Firestore. Então, a gente tem aqui o Firestore que a gente pode instalar, que é ele quem vai ser responsável por armazenar aqui os dados para a gente. Então, eu vou voltar aqui no meu terminal e vou fazer a instalação do Firestore. Muito bem. Então fechamos aqui a instalação dos 3 que eram necessários. Vou voltar aqui no meu projeto, né? Com o Android eu já criei, então agora eu vou criar para o iOS. Vou criar da mesma forma, mesmo nome, vou registrar esse app aqui. E vou baixar também o arquivo aqui necessário da configuração do iOS para salvar ele também na raiz do meu projeto, tá? Que é esse aqui. Então, olha só, a gente tem aqui o arquivo, né? Esse aqui que foi feito pela configuração para o iOS e esse outro aqui que é necessário para a configuração do Android. E agora que eu tenho esses dois, eu vou fazer a configuração aqui no meu app.json. Né? Meu app.json aqui, ele tem alguns dados aqui do meu aplicativo, né? Todos, o nome dele, a versão. E a gente vai adicionar algumas coisas aqui. Vamos colocar uma vírgula aqui. E agora a gente vai adicionar um plugin, né? Esse plugin aqui é que vai fazer toda a configuração nativa para a gente. Esse plugin vai ser utilizado com o React Native Firebase
app. Vamos ter também aqui, né, uma configuração para o Android, onde eu tenho um pacote, um package. Eu olhei isso lá na documentação, tá? Do Firebase. Aqui a gente vai pôr o mesmo nome que a gente colocou lá. E o nosso Google Services File, tá? E aonde que ele está? Aqui o arquivo está nessa raiz, Google Services.json. Essa aqui é a configuração para o Android. E para o iOS, é um Bundle Identifier. O mesmo nome que a gente colocou lá, tá? No Firebase. E aqui, qual que é o arquivo, né, de serviço do Google dele? É esse aqui, ó, Google Service -info.plist. Tá bom? E agora a gente vai salvar. Então na próxima aula a gente continua, tá, com a configuração do Firebase. O importante aqui era a gente baixar esses dois arquivos, referenciá-los aqui no nosso app.json, e agora a gente já vai começar a utilizá-lo aqui na próxima aula.